Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, tutores. Mais uma vez nós estamos aqui com vocês. É um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos fazer uma revisão dos principais tópicos, os principais assuntos das aulas anteriores, para que vocês possam fazer uma boa prova. E é claro, nós vamos estar aqui também com o auxílio da professora Márcia, que vai estar acompanhando os questionamentos de vocês e as dúvidas. Obrigada, professor Willis. Olá, alunos e alunas, professores tutores de todos os polos. Estamos aqui agora na hora da verdade, a hora da gente verificar quem aprendeu, quem leu, quem tirou as dúvidas. Ainda tem aqui esse momento para tirar as últimas dúvidas, aquele assunto que ficou, que você talvez não tenha aprendido direito. Aproveitem para tirar as dúvidas. Vamos prestar atenção na aula. Agora, o que realmente é importante, o que realmente é preciso saber, não pode passar por essa disciplina sem saber o conteúdo que está resumido aqui nessa revisão. Vamos começar porque a gente tem muita coisa ainda para revisar e daqui a pouco tem a prova, né? Esse momento é mais que especial. É o último momento de fazer a revisão. Isso mesmo. O conteúdo de hoje ele vai englobar todos os conteúdos das aulas anteriores, é claro que de uma forma mais resumida, mais sintetizada. Então, o conteúdo de hoje é o homem e o meio ambiente, conceito de meio ambiente, evolução da consciência ambiental, questões ambientais, sociedade e consumismo, legislação ambiental, política nacional do meio ambiente, estudos de impacto ambiental, EIA-RIMA, e licenciamento ambiental, desenvolvimento sustentável, indicadores de sustentabilidade, gestão ambiental e ecoeficiência. Os nossos objetivos são entender como as nossas ações podem prejudicar todo o ecossistema, compreender como ocorreu a evolução da relação entre o homem e o meio ambiente, conhecer algumas das consequências da ação do meio ambiente, do homem no meio ambiente, identificar as ferramentas utilizadas para a gestão do meio ambiente. Se vocês conseguirem atingir todos esses objetivos, vocês realmente fizeram um bom aproveitamento da aula, de toda a aula, de toda a disciplina, e vocês estarão realmente prontos para não só tirar uma boa nota nas avaliações, como também usar essa disciplina para toda a vida de vocês. Então, primeiro, nós iremos ver as variáveis da degradação ambiental. Bom, nós vimos na aula 1 que a poluição ambiental ela não ocorre somente com um fator, ela tem 3 variáveis. E essas variáveis que influenciam a degradação ambiental a quantidade de recursos, dejetos, que você retira da natureza, a quantidade de recursos que você retira da natureza, e a quantidade de dejetos que você lança nela. Se você monta um empreendimento para explorar minério, você vai retirar uma grande quantidade de recursos daquele local, vai movimentar grandes quantidades de terra, e isso pode causar degradação ambiental. Agora, se você retira somente uma pedra pequena, provavelmente não vai causar degradação ambiental alguma. Não vai ser uma quantidade de recursos retirada do meio ambiente que vai causar, não vai ser uma quantidade de recursos grande retirada do meio ambiente. Então não vai causar uma degradação ambiental. A mesma coisa dos dejetos. Você comer uma banana e jogar em uma floresta, a casca, não vai causar uma degradação ambiental grande. Não vai ter um impacto ambiental naquele local. Mas se você tiver uma empresa que mexe com doce de banana e começar a descartar um caminhão de casca de banana, essas cascas vão
apodrecer, vão acidificar e podem até matar parte daquela floresta. O outro variável é o tempo, é a frequência com que esses dejetos são lançados. Se você lançar uma casca de banana em um local, a degradação ambiental não é tão grande. Mas se você lançar toda hora uma casca, cada hora você lança uma casca, a natureza não vai conseguir absorver todo esse lixo e eles vão começar a se acumular. Acumulando, eles vão provocar degradação ambiental. E o terceiro é o tipo de recurso, o tipo de poluente que nós estamos retirando da natureza ou nela lançando. O tipo de recursos é, por exemplo, se nós vamos retirar da natureza água, com o tempo aquela água vai ser reposta. A natureza ainda tem condições de repor aquela água. Se nós vamos retirar madeira, a natureza, naquele local onde nós tiramos uma árvore, vai crescer novas árvores. Agora, se nós retiramos da natureza um minério, aquele minério não vai ser reposto. Então, como aquele minério não vai ser reposto, se nós formos retirando cada dia um pouquinho, mesmo que isso demore décadas para se retirar todo aquele minério, como ele não vai ser reposto, vai haver uma degradação. Diferente, por exemplo, se nós retirarmos uma árvore e voltarmos daqui a 30 anos, aquele local já vai ter novas árvores lá, nós podemos tirar outra árvore, sem que cause uma degradação ambiental muito grande naquela floresta. Mas nós também precisamos entender o que é meio ambiente. Nós falamos de degradação ambiental. Mas o que é o meio ambiente? Para nós sabermos o que é essa degradação, onde essa degradação ocorre. Então, conforme Barbieri, o meio ambiente compreende o artificial e o natural. Ou seja, meio ambiente não são só as florestas, somente os rios, somente os lagos, mas é tudo que existe, seja natural, os rios, os lagos, ou até mesmo aquilo que o homem construiu, como por exemplo, cidades, usinas, tudo isso também faz parte do meio ambiente. Quando nós chegamos em um local e construímos uma casa, aquela casa começa a fazer parte de todo aquele meio ambiente. Se nós construímos uma indústria, aquela indústria começa a fazer parte daquele meio ambiente. Isto é, o meio ambiente físico e biológico. Ou seja, o meio ambiente também não é somente aqueles fatores físicos, como por exemplo, o relevo do terreno, os rios que existem, mas também se refere aos aspectos biológicos, ou seja, quais peixes existem naquele rio. Se naquele rio existe uma espécie e nós colocamos uma outra espécie que não existia anteriormente, aquela nova espécie vai fazer parte do meio ambiente desse rio. Nós temos até alguns exemplos, por exemplo, na África, onde foi colocada uma nova espécie de peixe e essa nova espécie devorou todos os peixes que eram menores em um lago. E com o tempo, acabou a vida naquele lago. Ou seja, não existia mais peixe naquele lago. Por quê? Aquela espécie que crescia muito comeu as espécies menores e sem ter alimento, essa espécie maior também tendeu a se extinguir. Ou seja, uma nova espécie, um fator biológico inserido naquele lago, provocou todo um dano naquele lago. Também há um meio ambiente que foi alterado ou destruído, ou construído pelo homem, como áreas urbanas, industriais e rurais. Isso aqui se refere ao mesmo que é o ambiente artificial e o natural. Ou seja, quando nós fazemos alguma alteração em uma floresta, aquela alteração faz parte do meio ambiente. Se nós temos uma floresta e vamos lá e derrubamos parte da floresta, aquela alteração, aquela parte da floresta derrubada, passa a fazer parte desse meio ambiente. O meio ambiente ele também pode ser entendido como tudo que está aí ao nosso redor, influenciando e sofrendo influências. Então o meio ambiente ele é tudo aquilo que nos rodeia. Para vocês que estão aí nas salas de aula, as cadeiras, os colegas de vocês, as paredes das salas, elas fazem parte do ambiente onde você está agora, faz parte do seu meio ambiente. E você sofre influência desse meio ambiente. Por exemplo, você está na sala. Se a sala tem um ar-condicionado, então
Provavelmente sua sala está climatizada, está em um clima mais agradável, e você está sendo influenciado por esse clima mais agradável. Você também influencia esse meio ambiente. Se você, por exemplo, começa a cantar uma música, as pessoas que estão ao seu redor também irão ouvir essa música e serão influenciadas por ela. Então, você também é capaz de influenciar esse seu meio ambiente. Mas a nossa relação com o meio ambiente não foi sempre igual. Ela foi evoluindo com o passar do tempo. No primeiro estágio, é caracterizado pelo medo, o desconhecimento sobre o funcionamento dos fenômenos naturais. Nesse estágio, o homem se sentia fragilizado no meio ambiente, o que o levou a procurar viver em grupos. Nós podemos pensar basicamente como o primeiro estágio, como o homem antes da agricultura. Antes de criar a agricultura, descobrir a agricultura, o homem procurava conviver em grupos para se proteger de animais, se proteger de fenômenos naturais, porque ele não conhecia esses fenômenos e esses fenômenos eram interpretados como sinais de Deus, e ele tinha medo deles. Por exemplo, o homem tinha medo dos trovões, tinha medo do fogo, tinha medo de vários outros fenômenos. O homem não conhecia como eles aconteciam, o homem não tinha nenhuma ideia de como a chuva ocorria, não tinha ideia da periodicidade que as chuvas ocorriam, de como os ciclos do clima ocorriam. O segundo estágio é o crescimento autoconfiante, ocorre com a adaptação do meio às necessidades do homem. Agora, alguns fenômenos podem ser vistos e até compreendidos. Nesse segundo estágio, nós podemos imaginar que é o período da agricultura em diante. Ou seja, agora o homem descobriu a agricultura e ele começa a mudar o meio ambiente, começa a retirar áreas de floresta para plantar cereais, plantar grãos, começa a desviar rios para irrigar esses grãos, começa a retirar pedras do solo para fazer com que esses grãos, essas plantas pudessem crescer mais, começa a domesticar animais, e nessa domesticação de animais ele faz cercas para deixar esses animais contidos em um espaço menor. E agora também começa a compreender alguns fenômenos. Ele começa a compreender a periodicidade das chuvas. Agora também o homem já descobriu o fogo, já compreende como o fogo ocorre, como ele pode controlar o fogo. Já conhece também um pouco mais de como ele pode minerar, retirar metais do solo e purificar esses metais. Agora o homem já tem um conhecimento maior desses fenômenos. Nós temos também o terceiro estágio, é o estágio da agressão e conquista, do desenvolvimento, urbanização, industrialização, mineração intensiva, extrativismo, progresso a qualquer custo. Nesse terceiro estágio, ele começou na Revolução Industrial. Ou seja, o primeiro estágio durou desde o início do homem até o início da agricultura. O segundo estágio, do início da agricultura até a Revolução Industrial. E aí nós temos o terceiro estágio. Esse terceiro estágio, ele é caracterizado por uma agressão ao meio ambiente. Agora o homem já começou a ter capacidade de modificar o ambiente de uma forma muito maior que anteriormente. Agora o homem descobriu como controlar alguns tipos de energia, como carvão, como a energia contida no petróleo. E essas novas formas de energia que o homem consegue explorar dão a ele um poder de modificar o ambiente muito mais que anteriormente. E com esse poder de modificação, o homem começa agora um estágio de grande mineração, retirando grandes quantidades de minério, derrubando grandes quantidades de floresta, desviando grandes rios, que o homem antes não tinha capacidade. E agora também começa a intensificar o período da urbanização. As pessoas agora começam a viver muito mais em cidades do que no campo. Até o período da Revolução Industrial, 80% das pessoas viviam no campo e só 20% nas cidades. Após o início da Revolução Industrial, isso começou
a se inverter, ou seja, as pessoas começaram a deixar o campo e morar nas cidades. Hoje em dia nós já temos muito mais pessoas morando nas cidades que nos campos. E o homem, nesse período, começou a desenvolver algumas novas tecnologias, a conquistar alguns novos espaços. Por exemplo, ele começou a explorar algumas áreas que antes eram impossíveis de explorar, começou a desenvolver tecnologias de produção de novos fertilizantes, de inseticidas. Isso propiciou para ele explorar o meio ambiente de uma forma muito mais intensa. Só que essa exploração de uma forma intensa, ela também começou a causar problemas. O homem começou a perceber que, explorando o meio ambiente daquela forma, ele estava colocando em risco até a vida do próprio homem. E aí começou o quarto estágio, o estágio da responsabilidade social, ética ambiental e consciência coletiva. Esse estágio, ele iniciou por volta dos anos 80, mas ele ainda não está completo, ou seja, nós estamos nesse período de transição do estágio de agressão e conquista para o estágio da responsabilidade social, da ética e da consciência coletiva. Esse período ele é caracterizado por um ajustamento do homem e suas necessidades às características do meio ambiente. Nós vimos no segundo estágio que o homem ajustou o meio ambiente às necessidades dele. Agora, no terceiro estágio, o homem está fazendo o contrário. Está procurando ajustar as necessidades dele ao meio ambiente. Por quê? O homem agora já tem tantas pessoas explorando o meio ambiente de uma forma tão intensa que está levando a risco de extinguir as formas de vida, levar à extinção de várias espécies, levar à extinção dos recursos que se tem no meio ambiente. Então agora o homem precisa diminuir as suas necessidades, colocando só aquelas necessidades que realmente ele precisa para uma convivência digna, diminuindo a quantidade de recursos que ele demanda para suprir essas necessidades, para que o meio ambiente possa conseguir suprir as necessidades das nossas gerações e das gerações futuras. Bom, a evolução da consciência ambiental ela começou quando a sociedade começou a perceber alguns dos problemas que estavam sendo causados. Um dos marcos dessa evolução é o lançamento de um livro que ele mostrou que a contaminação por alguns resíduos industriais estava levando a poluição até em áreas distantes dos locais onde existiam plantações, estavam sendo borrifadas com esses defensivos, com esses venenos. O nome desse livro é Primavera Silenciosa. E em resposta à exigência da sociedade, o governo aprovou várias leis e conferências importantes que foram realizadas, resultando no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em 1972. Então, 1972 começou a ter alguma evolução da consciência ambiental devido à percepção de que o homem estava causando um prejuízo tão grande ao meio ambiente, estava causando degradação tão grande, que estava levando em risco até mesmo a sobrevivência do próprio homem. Isso fez com que os governos de vários países se juntassem para tentar conter essa degradação. Por quê? Esses governos perceberam que um país sozinho, um só governo sozinho, não conseguiria frear a degradação ambiental. É claro que aqui no Brasil nós podemos reduzir o desmatamento dentro do nosso país. Mas, se os outros países, mundo afora, continuarem desmatando a mesma quantidade, nós vamos reduzir o desmatamento, mas os benefícios não vão ser aproveitados só por nós, vão ser aproveitados por todos. Enquanto aqueles que desmatam, nós vamos sofrer os malefícios do desmatamento deles. Então, para isso, era necessário que os países juntassem para construir um plano global para frear a degradação ambiental. E para isso, eles fizeram várias conferências procurando unir o esforço desses países, resultando no Programa das Nações Unidas.
Um dos principais resultados da PNUMA foi a Agenda 21. A Agenda 21 demonstrou que a questão ambiental não envolve somente o aspecto dos recursos naturais, mas também sociais e econômicos. Então, na Agenda 21 ficou demonstrado que, se você for levar em conta apenas os recursos naturais para uma proteção do meio ambiente, você não vai ter sucesso. Ou seja, é necessário que você levasse em conta também outros fatores. Mostrou, inclusive, que a degradação ambiental é também influenciada por fatores sociais. Como aquela sociedade se organiza, qual o nível de vida daquela sociedade, e também por fatores econômicos. Se a população for muito pobre, ela vai ter necessidades não supridas, e para suprir essas necessidades, ela vai recorrer ao extrativismo, retirando recursos de florestas, de rios, muitas vezes em uma quantidade que essas florestas, esses rios não suportam. E esses rios e as florestas vão sofrer um processo de degradação avançado, o que vai diminuir a quantidade de recursos disponíveis para essas pessoas, criando um círculo vicioso. Esse documento demonstrou a importância de cada país se comprometer e refletir localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, ONGs e outros setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. Nessa Agenda 21, foi demonstrado que não bastava apenas elaborar um plano mundial, era necessário também que cada país fizesse o seu plano para a proteção do meio ambiente. Cada estado, cada comunidade também fizesse seu planejamento para a gestão do meio ambiente. Então, a Agenda 21 ela é, acima de tudo, um poderoso instrumento de planejamento que permite a participação de toda a sociedade por meio de negociações. A Agenda 21 é um plano de ação para ser adotado, global, nacional e localmente, visando ao planejamento de sistemas de produção e consumo sustentáveis contra a cultura do desperdício. Então, a Agenda 21 é um instrumento para se planejar a gestão ambiental, se planejar como vai se frear essa degradação ambiental. E essa agenda permite que toda a sociedade participe, seja no âmbito nacional, no âmbito local, ou no âmbito comunitário. Essa Agenda 21 é um plano que vai ser adotado global, ou seja, temos a Agenda 21 para todo o mundo, depois temos a Agenda 21 para um país específico. Dentro daquele país, cada localidade, cada estado tem uma Agenda 21 para aquele estado. E dentro de cada estado nós temos os municípios que podem ter a sua Agenda 21, as comunidades que podem ter a sua Agenda 21 e também as indústrias, as ONGs, cada um também pode ter a sua Agenda 21 no seu âmbito. Cada agenda que está em um nível inferior, por exemplo, as agendas de uma cidade, ela obedece à agenda de todo o município. Ela segue a diretriz da Agenda 21 municipal, que por sua vez segue as diretrizes da Agenda 21 estadual, que segue as diretrizes da Agenda 21 nacional, que por sua vez segue as diretrizes da Agenda 21 global. E a Agenda 21, ela procura principalmente reduzir o desperdício, ou seja, eliminar aqueles que recursos sejam jogados fora sem necessidade. Apesar de nós já termos evoluído na consciência ambiental, comparado ao período antes de 1960, ainda temos muitos problemas a resolver. Então, antes de 1960, a questão ambiental era tratada basicamente por exploração de recursos, sem imaginar que aqueles recursos viessem a se extinguir. Nessa época, as pessoas achavam que os recursos naturais eram ilimitados e que a exploração deles não iria afetar as gerações futuras.
Mas nós começamos a perceber aqui que os recursos naturais, eles são limitados e que a sua exploração pode fazer com que eles acabem. Então, algumas das questões ambientais. Nós temos a extinção das espécies, da biodiversidade. É muito importante manter as espécies, manter a biodiversidade, porque é deles que vai vir os futuros recursos que podemos explorar. É de bactérias que vêm muitos dos nossos medicamentos, é de animais que vêm muitos dos nossos medicamentos, das plantas que vêm vários recursos que nós utilizamos no dia a dia. Nós temos também o problema do plástico. Nós falamos aqui muito intensamente na aula 1 que o plástico ele é sim um produto, um recurso muito útil, mas ele causa alguns problemas porque ele leva muito tempo para se degradar no meio ambiente e, normalmente, o maior parte do plástico é usado apenas uma vez e já é descartado. Então, ele vai se acumulando e nós vimos que uma das variáveis para a degradação ambiental é o tipo de poluente. Quanto mais esse poluente leva para se decompor no meio ambiente, mais degradação ele causa. Então, o plástico tem um grande poder de degradação. Nós temos também um problema da degradação dos recursos hídricos. Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos poluir os rios. Por exemplo, a criação de animais, de gado em uma fazenda, se ela não tiver um devido cuidado, ela vai destruindo aqueles mananciais. E essa destruição afeta todas as comunidades que estão abaixo. Temos também a poluição do ar. Essa poluição do ar é causada por fuligem, por queima de florestas, que lançam poluentes no ar. E temos também o aquecimento global, que é a poluição, toda essa queima de resíduo provoca um aumento de gás carbônico na atmosfera, o que faz com que os raios solares conseguem penetrar na atmosfera terrestre, mas não conseguem sair, aquecendo todo o globo. Uma outra questão também é o consumismo. A sociedade hoje é muito consumista. Isso é proporcionado principalmente pela indústria que procura cada dia aumentar o seu lucro, aumentar a quantidade de empregos, mas para isso ela precisa estimular as pessoas a consumirem cada vez mais. As pessoas consumindo cada vez mais, consomem mais recursos e também lançam mais resíduos fora, provocando cada dia uma pressão maior sobre os recursos naturais. Legislação ambiental. O meio ambiente é considerado um bem que pertence a todos, de forma que todo indivíduo tem o direito de utilizar e a obrigação de preservar os recursos naturais. Então, o meio ambiente é considerado um bem que pertence a todos nós. E, por isso, nós temos a obrigação de preservar esses recursos para que eles também possam suprir as necessidades das gerações futuras. Então, para equilibrar essas nossas necessidades com as limitações do meio ambiente, o direito ambiental adota uma visão antropocêntrica, ou seja, ele adota o homem como centro de tudo. Então, o direito ambiental não está se preocupado em manter os recursos naturais intocados, mas sim em fazer com que o homem possa utilizar esses recursos de uma forma consciente, de forma que o meio ambiente ele possa suprir as nossas necessidades sem comprometer as gerações, a capacidade das gerações futuras de também suprir as necessidades delas. E a legislação ambiental, para ela promover essa proteção do meio ambiente, ela tem todo um sistema. E esse sistema pode ser conhecido como SISNAMA. É o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Esse sistema não é uma instituição, mas é um conjunto de instituições. Nós temos também os padrões de qualidade ambiental. Para que ocorra a aplicação das leis ambientais, é necessário que tenha alguns critérios definidos. Por quê? Se não tiver critérios definidos de qualidade ambiental, algumas pessoas vão entender que não se pode poluir o meio ambiente de forma alguma, que não se pode lançar nada do meio ambiente, que não se pode tirar nenhum recurso, enquanto outras pessoas vão imaginar que não se pode limitar a quantidade de recursos que se tira do meio ambiente e que se pode lançar a quantidade que quiserem de dejetos. Para isso, existem alguns padrões que definem o quanto de poluente uma empresa pode lançar do meio ambiente e o quanto e as formas pelas quais ela pode retirar recursos.
Esses padrões eles também estão amparados no zoneamento ambiental. O zoneamento ambiental ele regula o uso dos recursos naturais pela sociedade, permitindo o cumprimento da função social da propriedade privada. Ou seja, o zoneamento ambiental ele limita a forma como você pode utilizar a sua propriedade, limita o uso do solo, para que um solo não seja, uma região não seja explorada além do que ela consegue suportar. Nós temos também os espaços especialmente protegidos, porque muitos ecossistemas são frágeis, são únicos, então eles precisam ser protegidos da influência do homem. E esses ecossistemas podem ser, esses espaços especialmente protegidos podem ser espaços em que a proteção é total, ou seja, o homem não pode mexer neles de forma alguma, como também tem aquelas regiões onde o homem pode explorar de alguma forma, como, por exemplo, as reservas extrativistas. Uma outra ferramenta da gestão ambiental é o EIA. Um meio ambiente saudável é imprescindível para que tenhamos uma boa qualidade de vida. Para isso, empreendimentos como indústrias agrícolas, mineração e outras atividades devem ter seu impacto no meio ambiente avaliado antes de serem implementados. Então, o EIA ela é um estudo dos impactos ambientais que uma atividade pode gerar no meio ambiente. Então, quando alguém quer instalar uma atividade, esses impactos são avaliados para que se tenha conhecimento deles e para que medidas mitigadoras possam ser planejadas. E aquelas atividades que podem ser muito poluidoras, elas também têm que fazer o RIMA, que é um relatório desses impactos, juntamente com as medidas mitigadoras que foram planejadas para reduzir esses impactos ambientais. Nós temos também o licenciamento ambiental. Existem basicamente 3 modalidades: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. A licença prévia é aquela licença antes da empresa se instalar. Após a empresa verificar se aquele projeto é viável, ela recebe a licença de instalação, ou seja, agora começa a se instalar, começa a construir infraestrutura. Após essa licença de instalação, após a empresa acabar de construir a sua infraestrutura, ela pode conseguir a licença de operação. Essa licença de operação é para que a empresa possa realmente começar a desenvolver as atividades de produção. Nós temos também o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável não se refere somente aos impactos ambientais causados pelas atividades econômicas, mas também em relação a esses 2 fatores no bem-estar e na qualidade de vida da sociedade. Então, o desenvolvimento sustentável ele não se baseia somente no aspecto ambiental ou no econômico no ambiental. Ele tem esses 3 tripés. Para que uma atividade seja considerada sustentável, ela tem que ser ambientalmente sustentável, economicamente viável e socialmente justa. Nós temos também os indicadores de sustentabilidade. Esses indicadores, eles mostram a visão integrada, multidimensional, mostra como se relaciona as várias facetas do desenvolvimento, as várias facetas de uma atividade, como elas influenciam e são influenciadas pela comunidade ao redor. E tudo isso está englobado dentro da gestão ambiental. Então, para atender às exigências da sociedade e dos órgãos de fiscalização, as empresas têm buscado implementar ações de gestão ambiental. Barbieri ensina que a empresa pode desenvolver 3 diferentes abordagens da gestão ambiental: controle da poluição, prevenção da poluição e abordagem estratégica. O controle da poluição é uma abordagem preventiva, ela vê a gestão ambiental como um custo. Ela procura evitar que os poluentes cheguem ao meio ambiente. Já a prevenção da poluição, ela busca evitar que os poluentes sejam produzidos, e ela vê a gestão ambiental como uma possibilidade de reduzir custos. Ou seja, agora ela busca utilizar os recursos mais eficientes, através do controle de matéria-prima, através dos melhoramentos dos processos industriais, utilizar menos matéria-prima para produzir uma mesma quantidade de produtos. E nós temos também a abordagem estratégica.
A abordagem estratégica é aquela abordagem que busca se posicionar de uma forma que os consumidores reconheçam que a empresa protege o meio ambiente e, por isso, decidam comprar os produtos dela, às vezes pagando até mais. Nós temos a ecoeficiência. A ecoeficiência é um uso mais racional de matérias-primas e energias, recursos financeiros e humanos para reduzir custos econômicos e ambiental das empresas. Ou seja, a ecoeficiência significa fazer mais com menos, significa você utilizar os recursos mais adequadamente. Nós temos também a auditoria ambiental. A auditoria ambiental é uma das ferramentas de gestão ambiental utilizadas por empresas tanto para avaliar a si mesma, como para avaliar clientes, fornecedores, parceiros de negócio. Quando a empresa monta um sistema de gestão ambiental, ela precisa também verificar se aquele sistema está atingindo os resultados que deveria atingir. Então, para isso, é realizada uma auditoria ambiental, justamente para verificar quais resultados aquele sistema de gestão ambiental está atingindo. Com isso, ela também pode utilizar essa informação dessa auditoria ambiental feita por uma empresa independente para mostrar para os clientes, os fornecedores dela, os parceiros, que ela realmente tem um sistema de gestão ambiental que funciona. Nós temos também a certificação ambiental. A certificação ambiental ela está junto com a auditoria, ou seja, uma empresa realiza uma auditoria e emite uma declaração de que aquela empresa tem um sistema de gestão ambiental e que ele realmente funciona. Isso se chama certificação ambiental. As externalidades são alguns custos que uma empresa ou indústria pode impor a outros ou benefícios criados por um indivíduo e aproveitados por terceiros. O que são as externalidades, então? Se você está do lado de uma pessoa e aquela pessoa está fumando um cigarro, ela tem o benefício dela, de que o prazer de estar fumando, mas você vai ter um custo que é de sentir também aquela fumaça, que a fumaça vai trazer prejuízos para você, apesar de você não ter prazer nenhum. Então, aquele cigarro que a pessoa está fumando, ela traz uma externalidade negativa para você. Agora, se você está ao lado de uma pessoa que está cantando muito bem, então você vai ter o prazer de ouvir aquela música. Se esse local não for pago, você vai ter um benefício daquela pessoa estar cantando, apesar de não ter nenhum custo para isso. Isso é uma externalidade positiva. Então, as externalidades são aqueles custos que uma atividade pode produzir para outras pessoas e que esses terceiros não aproveitam os benefícios. É uma externalidade negativa. Ou pode ser uma externalidade positiva quando você desenvolve uma atividade e essa atividade leva benefícios de outras pessoas sem que elas tenham nenhum custo para ter esses benefícios. E nós temos também a gestão ambiental e as cooperativas. As cooperativas elas têm alguns princípios que visam uma distribuição adequada, uma distribuição justa dos recursos. E essa distribuição justa dos recursos, elas levam a uma possibilidade ainda maior das cooperativas utilizarem a gestão ambiental como estratégia. Então, as práticas sustentáveis podem ser utilizadas pelas cooperativas para conquistar consumidores verdes e aumentar o retorno de seus cooperados. Para isso, ela deverá adotar um planejamento estratégico que dê ênfase à sustentabilidade em suas atividades. Então, as cooperativas, elas têm que procurar se posicionar nesse mercado. É uma grande vantagem para ela procurar se posicionar nesse mercado. Por exemplo, uma cooperativa de produção de leite, ela pode procurar levar uma visão das pessoas para os clientes de que ela protege o meio ambiente. Para isso, ela vai ter que efetivamente proteger o meio ambiente, seja através de manejo adequado das pastagens, para que esse meio ambiente não seja, aquelas pastagens não seja degradado, as chuvas não levem parte do solo, através de processos de industrialização, caso essa cooperativa já produza seu queijo ou outros produtos, para que essa indústria
da cooperativa não vá poluir o meio ambiente, ela também tem que procurar comprar os produtos que ela consome através de, se possível, de outras cooperativas, se não possível, de outros fornecedores que também têm uma boa gestão ambiental, para que, quando ela for vender os produtos dela, os consumidores reconheçam o valor desses produtos, como também produtos são produzidos protegendo o meio ambiente. Uma outra possibilidade da cooperativa também incrementar ainda mais é produzir produtos orgânicos. Podemos ter, por exemplo, hoje está muito em voga o consumo de açúcar orgânico. Várias cooperativas se posicionam nesse mercado. Hoje nós vamos no mercado lá e vemos um pacote de açúcar cristal comum, ele está em cerca de R$ 3,50, enquanto um pacote de açúcar orgânico, eles chegam até R$10. Por quê? As pessoas reconhecem que esse açúcar, ele traz, além de um benefício pessoal, por ser considerado mais saudável, também protege o meio ambiente. Professora Márcia, você já conhece açúcar orgânico? Açúcar orgânico, Isso. Professor? Não Açúcar conheço. mascavo? Sim, conheço pelo nome de açúcar mascavo. Você já consumiu uma vez? Já consumi. Bom, então, a cooperativa se posiciona nesse mercado, ela vai conseguir incrementar mais ainda o ganho dos seus cooperados. Por quê? Ao invés dela produzir 1 quilo de açúcar e vender cristal e vender aí por R$3, ela vai conseguir produzir o mesmo quilo de açúcar e vender por R$10, aumentando o lucro dos cooperados, aumentando o retorno deles. Só que essa cooperativa, ela não pode pensar apenas nos cooperados, apenas em aumentar o lucro dos cooperados. Porque a gestão ambiental é vista como um todo. A gestão ambiental como estratégia, ela não pode se posicionar apenas em reduzir os poluentes da empresa. Ela tem que pensar também na comunidade externa, na comunidade ao redor dessa cooperativa. Então, se a cooperativa produz açúcar, ela não pode, por exemplo, usar pessoas para cortar cana pagando um salário muito baixo, porque isso vai ser visto como exploração da pobreza daquelas pessoas. Ela também vai ter que ter um sistema para promover a educação daquelas crianças, das pessoas que trabalham para essa cooperativa, dos filhos dos cooperados, para que eles também possam desenvolver como pessoas. Ainda temos um tempinho, eu vou voltar atrás em algumas outras, na certificação ambiental, que é um tema muito importante para a nossa aula. Bom, a certificação ambiental, nós falamos aqui em algumas aulas anteriores, e ela é uma declaração de que a empresa tem um sistema de gestão ambiental e que ele funciona. Cooperativas também podem conseguir essa certificação ambiental para mostrarem que os seus produtos são produzidos de acordo com alguns procedimentos, de acordo com algumas regras das instituições que fornecem esses certificados. Por exemplo, nós temos o FSC, nós temos o Imaflora, que são certificados que demonstram que aqueles produtos são produzidos de acordo com o sistema de gestão ambiental que realmente funciona. Então, existem várias instituições que criaram esses certificados ambientais e que garantem que as atividades da empresa são desenvolvidas de uma forma sustentável. E as externalidades, nós já falamos que elas são um custo. Agora, vamos imaginar, nós também podemos ter uma situação em que uma empresa tenha uma externalidade positiva, mas ao mesmo tempo também tenha externalidades negativas. Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa que explora a mineração em uma cidade, próxima à cidade. Ela pode provocar uma degradação dos recursos daquela cidade. Por exemplo, a poluição de algum rio. Mas ela polui esse rio, mas gera emprego também. Então, nós temos duas externalidades que a população vai sofrer. Uma externalidade que é a poluição gerada por essa empresa, uma externalidade negativa,
Mas temos, por outro lado, uma externalidade positiva, que é a geração de empregos, a geração de recursos econômicos. Então, qual que é melhor? Ter pessoas desempregadas e um rio despoluído, ou ter um rio poluído e as pessoas empregadas? Essas são algumas das questões de gestão ambiental que são difíceis de se equacionar. O que é prioridade? Ou seja, o que é melhor? Ter uma externalidade negativa maior para ter uma externalidade positiva, ou uma externalidade negativa menor e também menos externalidade positiva? Essas externalidades negativas podem ser reduzidas com a instalação, por exemplo, de filtros, de sistema de tratamento. Mas esses filtros, esse sistema de tratamento, podem geram custos também para a empresa. E esses custos diminuem a capacidade da empresa também de fornecer as externalidades positivas. Embora tenhamos casos de que a empresa consiga reduzir a poluição, aumentando ainda a quantidade de externalidades positivas. Por exemplo, uma indústria que está instalada em uma região, ela produz papel, ela pode utilizar parte da matéria-prima, como por exemplo, casca das madeiras, partes das madeiras que não puderam ser utilizadas para a produção de papel, para produzir energia. Isso vai fazer com que ela possa reduzir os seus custos, aumentando a quantidade de externalidades positivas e reduzindo a quantidade de externalidades negativas produzida pela poluição desses resíduos. Uma boa prova a todos, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e espero que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês. Educação à distância, mudando realidades.